Olá pessoal, boa tarde. Teremos então agora a nossa aula de revisão das funções da linguagem. Antes de começarmos a corrigir as questões, vamos recapitular rapidinho alguns conceitos importantes, né? Então, pensando em funções da linguagem, nós temos que lembrar dos elementos da comunicação, que são o emissor, de onde parte a mensagem, o receptor, não, porque não tem sentido, né? Alguém querer dizer alguma coisa para ninguém, sempre a gente produz os nossos textos, as nossas falas que produzimos são dirigidas a um receptor. E a mensagem, que é o assunto, que é a informação que nós queremos transmitir, que é transmitida pelo emissor para o receptor, o código que vai ser usado, o canal, né, a forma como esse código vai ser transportado, como essa mensagem vai chegar ao receptor, ok? Para ficar fácil de compreender esses elementos, vamos tomar aqui como exemplo a situação comunicativa que nós estamos tendo agora. No caso é essa aula, essa videoaula. Então, quem nós temos como emissor? Nós temos um professor. Como receptor, nós temos vocês, né? Os alunos. Qual é a mensagem que nós estamos aqui transmitindo? No caso, o assunto aqui, né, poderia ser aula de português, mas eu coloquei aqui bem específico, né, que é a revisão de funções da linguagem. Agora, que código nós estamos usando para transmitir essa mensagem, né? Vamos lembrar do que é código. Código pode ser um conjunto de sinais, né, que nós usamos para representar sentidos, né? Nós vimos exemplos de códigos, né? As placas de trânsito, não só a língua portuguesa é código, nós temos outros códigos, né? A arte é um código, é uma forma é também uma linguagem, né? Nós temos vários tipos de código. Então, no caso aqui da nossa aula, nós estamos usando que código? Ó? A língua portuguesa escrita, a língua portuguesa falada, e também nós estamos usando como código algumas imagens, ok? E o que seria o canal? O canal é o suporte desse código. Quando a gente pensa em prova escrita, né, a gente lembra do papel. Quando a gente pensa em carta, a gente lembra do papel. No caso aqui da nossa situação aqui, no caso, nós estamos usando que canais para transportar esse código, essa mensagem. Nós estamos usando o canal digital, né? No caso envolve a internet, as mídias aí que nós temos usado, né, para nos comunicar. Também estamos usando o canal sonoro, já que nós estamos usando não só a imagem, né, texto e imagem, nós estamos usando também áudio. Ok, pessoal? Então estes são os elementos da comunicação. Quais são as funções da linguagem que nós temos? Então, nós temos a função referencial, nós temos a função emotiva, a função conativa, a função metalinguística, a função poética e a função fática. Então, diante das várias situações comunicativas que nós temos, né, diante das várias necessidades que nós temos de nos comunicar na sociedade, nós produzimos textos com diferentes funções, ok? Então, por exemplo, quando o meu texto, o objetivo dele é transmitir uma informação, qual é a função da linguagem que nós estamos usando? A função referencial. Então, quando o objetivo de um texto, de um discurso, de uma fala, está centrado na mensagem, a função usada está sendo a função que está sendo usada é a referencial, que é no caso a função da linguagem que nós estamos usando nesse momento, né? Porque o objetivo da nossa mensagem aqui, da nossa aula, é transmitir informações, ok? Quando usamos a função emotiva? Quando a função do texto é expressar, né, a opinião, as emoções de alguém. Então a função emotiva é centrada no eu. A função conativa é centrada no receptor. Por quê? Porque é quando o texto
é aquele texto que tem o objetivo de mudar o comportamento do receptor, né? De convencer ele de alguma ideia, de tentar produzir nele algum comportamento. É o caso dos anúncios, por exemplo, né? Que querem influenciar as pessoas a comprarem algum produto. A função metalinguística é quando usamos um texto para falar dele mesmo. Então, quando eu escrevo, por exemplo, um poema para falar de poesia, quando eu escrevo um texto escrito para falar de escrita, quando eu escrevo uma canção para falar de música, ok? A função poética, né? E para produzir esses textos, explicando aqui a função poética, a gente está sempre elaborando formas de fazer esses textos. Então, por exemplo, um poema ele tem uma forma, né? Geralmente a gente organiza em estrofes, coloca rimas, pode colocar rimas e assim por diante. Então, a partir do momento que a gente elabora a mensagem, a gente está usando a função poética. Um anúncio, geralmente, a gente vai colocar imagens, vai usar letras coloridas, ok? No caso aqui, ó, da nossa aula, né? Estou usando vários recursos aqui, ó, né? Então, eu estou usando aqui, ó, imagens, essas caixas de texto. Então, aqui é um exemplo de como a gente usa a função poética da linguagem, né? Como ação, é a forma de elaborar a mensagem. E o que seria a função fática? A função fática é aquela que está centrada no canal, ou seja, já que nós estamos usando o canal sonoro aqui, a gente fica testando o canal, né? Então, esse né, que é recorrente quando estamos conversando, é um uso de função fática. Por quê? É uma forma da gente manter a interação com o nosso receptor. Então, o emissor aqui ele fica dizendo: você me entendeu? Ok, está me ouvindo? Né? Numa ligação telefônica, essas palavrinhas que a gente usa para manter o contato com o receptor. Ok? Então agora vamos resolver nossas questões, corrigindo as questões lá da atividade, né? De funções da linguagem. Primeira questão, temos aí o texto. O telefone tocou. Alô, quem fala? Como? Com quem deseja falar? Quero falar com o senhor Manuel Cardoso. É ele mesmo. Quem fala, por obséquio? Não se lembra mais a minha voz, seu Samuel? Faça um esforço. Lamento muito, minha senhora. Não me lembro. Pode dizer-me de quem se trata? Pela insistência em manter o contato entre o emissor e o receptor, predomina nesse texto a função. Então, qual é a função da linguagem que se caracteriza por isso, né? Pela insistência em manter o contato. A gente acabou de falar nela, né? É a função fática. Então aqui, ó, esse alô, como, ó, produz aqui, ajuda a manter aqui essa interação, né? Entre receptor, entre emissor e receptor, ok? Segunda questão, leia o texto. Ao hipotrélico, o termo é novo, de impensada origem e ainda sem definição que ele apanha em todas as pétalas do significado. Sabe-se só que vem do bom português. Para a prática, tome-se hipotrélico querendo dizer antipodático, sem graçante impresido ou talvez vicedito, indivíduo pedante, importuno agudo, falta de respeito para com a opinião alheia, sob mais que, tratando-se de palavra inventada e, como adiante se verá, embirrando o hipotrélico em não tolerar neologismos, começa ele por se negar nominalmente à própria existência. Eita, um texto aqui do Guimarães Rosa, que gosta muito de inventar palavras. Então, gente, nesse trecho de Guimarães Rosa, depreende-se a predominância da função. Então, que função predominou no texto? Vamos ver. Então, aqui, lembrando que no mesmo texto a gente pode ter mais de uma função da linguagem, mas sabendo que sempre a gente tem que classificar a predominante, né?
Identificar predominante. Então aqui nós temos um texto escrito falando de escrita, né? Ó, falando de palavra, do sentido dessa palavra hipotrético. Então, texto escrito falando de escrita, nós tivemos o que? Função metalinguística, pois o trecho tem como propósito usar a língua portuguesa para explicar a própria língua. Então nós temos aqui a língua portuguesa, o texto, né? O código, língua portuguesa, explicando o próprio código. 14 coisas que você não deve jogar na privada, nem no ralo. Elas poluem rios, lagos e mares, o que contamina o ambiente e os animais. Também deixa mais difícil obter a água que nós mesmos usaremos. Alguns produtos podem causar entupimentos. Cotonete, fio dental, medicamento, preservativo, óleo de cozinha, ponta de cigarro, poeira de varrição de casa, fio de cabelo e pelo de animais, tinta que não seja a base de água, querosene, gasolina, solvente, thinner. Jogue esses produtos no lixo comum. Alguns deles, como óleo de cozinha, medicamento e tinta, podem ser levados a pontos de coleta especiais, que darão destinação final adequada. O texto tem objetivo educativo. Nesse sentido, além do foco no interlocutor, que caracteriza a função conativa da linguagem, então aqui ele já diz aqui, né, a função predominante no texto, que é a conativa. Então, em relação à conativa, função conativa, o que é que o texto pretende, né? A gente viu que a função conativa ou apelativa é aquela que o objetivo, que o texto, quando a gente escreve um texto com o objetivo de mudar o comportamento ou de convencer o leitor de alguma coisa. Então, aqui a intenção é mudar o comportamento do leitor, né? Influenciar o leitor a evitar fazer isso aqui, né? Evitar jogar no lixo alguns tipos de materiais, ok? Agora, em relação à função referencial, que seria uma função secundária no texto, o que é que o texto busca, né? Quando a gente fala de função referencial, é aquele texto que tem ou também tem a função de passar informação. Então, para convencer o leitor a mudar o comportamento, ele precisa aqui informar o leitor de quê? Sobre as consequências da destinação inadequada do lixo, orientando sobre como fazer o correto descarte de alguns dejetos. Quarta questão. Leia os versos. Lutar com as palavras é a luta mais vã. Enquanto lutamos, mal rompe amanhã. Lutar com palavras parece sem fruto. Não tem carne e sangue, entretanto, luto. Carlos Drummond de Andrade. Nesses versos, a função da linguagem predominante é emotiva. Todo poema vai ter como função predominante a emotiva, né, pessoal? Porque o texto poético, sempre a primeira função dele é o quê? É expressar emoção, é expressar sentimento, é expressar visão de mundo, de um eu, de alguém. E como funções secundárias tem? Olha só que interessante. Além da emotiva, nós podemos perceber outras duas funções da linguagem. Quais são? Função metalinguística, porque é um texto escrito falando de escrita, ó, lutar com as palavras, né? E também função poética. Por quê? Porque a mensagem ela foi elaborada. No caso do poema, nós já comentamos, né? Tem a questão dos versos, das estrofes, de toda a organização da mensagem, ok? Então, olha só, nesse mesmo texto, nós temos a função predominante, que é a emotiva, no caso por se tratar de um poema, e também temos função metalinguística e função poética. Quinta questão. Ele é feio, mas te leva lá, afirmava numa revista americana em 1969 a frase colocada logo abaixo de uma fotografia da nave espacial Apollo 11, semelhante a um inseto que tinha acabado de levar os primeiros homens à Lua. No canto inferior da página havia o logotipo da Volkswagen. Tratava-se de uma propaganda do Fusca, o velho modelo de automóvel da fábrica, então pouco aceito nos Estados Unidos por ser considerado feio. Então, aqui é um texto que fala, né, da época que foi lançado o Fusca, né?
foi um automóvel que fez muito sucesso, hoje nem tanto. Então fala aqui na época que saiu o anúncio, né, do Fusca. Então, considerando a finalidade desse texto, pode-se afirmar que nele predomina A. Alguns marcaram função conativa. Talvez, porque o texto falou de propaganda e lembrou que as propagandas, né? Qual o objetivo das propagandas? Convencer o leitor, influenciar o comportamento do leitor. Mas no caso aqui do texto, não se trata de uma propaganda. Se trata de um texto informativo, trazendo uma informação. Se o objetivo do texto é trazer uma informação, a função predominante é a referencial. E vamos para a nossa última questão. Leia o texto. Reserva cultural. Você nunca viu cinema assim. Não perca a retrospectiva especial de inauguração, com 50% de desconto, apresentando 5 filmes que foram sucesso de público e, claro, de crítica também. Esse texto estabelece um propósito comunicativo. Qual é o propósito comunicativo que a gente percebe aqui claramente, pessoal? De convidar o leitor, né, a consumir um produto. Que produto é esse? Sessão de cinema. No caso aqui, para atrair o público, a promoção, né, com 50% de desconto. Então, o objetivo do texto aqui é influenciar o comportamento do leitor, convencer o leitor, né, a consumir um produto. Então, qual é a função? Conativa ou apelativa. Ok, pessoal? Então, essa foi a nossa revisão de funções da linguagem. Revisem o conteúdo no livro, ok? E revisem também essas questões, para que vocês tenham um bom desempenho na prova. Tá bom? Bons estudos e até a próxima aula. Tchau!